Glória a Jesus. Quero convidar aqui o pastor Job Mucadi, aleluias, que vai estar pregando. Vamos recebê-lo com honra, irmãos. Glória a Deus. Cadê o Jeremias? Please, pastor, come here. Glória a Deus. You are welcome here again, man. Ele está bonito ou não está, irmãos? People said you are very clever, very beautiful. You are very beautiful. Amém. Quantos conhecem o Dr. Job Mucadi? Levanta as mãos. Aleluias. Dr. Job Mucadi, ele dirige a igreja em missão em Manchester, na Inglaterra. E hoje é a terceira vez que ele vai pregar aqui na nossa igreja. Em março ele esteve aqui. Na terça-feira ele pregou no Tadel. E hoje ele vai estar ministrando para nós. Esta semana, queridos, eu vi Deus usar esse homem com muito milagre, muita cura. Fala para a pessoa que está do seu lado, Deus tem um milagre e uma cura para você hoje. Então Deus usou ele de maneira poderosa. E se você crer, abrir o seu coração, ele pode abençoar você também. Amém? Glória a Deus. Então eu quero que vocês estejam preparados, abertos os vossos corações, para que Deus possa fazer um milagre aí na sua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Ele me recebeu na Inglaterra com muito amor, com muito carinho, cuidou muito bem de mim. Ele cuidou de mim como um pai cuida de um filho. E agora nós precisamos cuidar bem dele também. Amém? Nós fizemos uma aliança. Deus está levantando ele aqui no Brasil. Ele pregou na conferência do MDA. Algumas pessoas lá na conferência já o convidaram, já falaram que vão convidá-lo para novos eventos. Então Deus abriu muito as portas para ele aqui no Brasil nesses dias que ele está aqui. E eu creio que tudo que Deus tem feito, unindo pastores, unindo homens de Deus pelo mundo, visa a unidade da igreja. Diga para o irmão que está do seu lado, aonde há unidade, a Bíblia diz que o Senhor derrama a bênção e a vida para sempre. Diga, a bênção e a vida para sempre. Estende as mãos para cá, vamos orar. Espírito Santo de Deus, libera o teu poder sobre a vida do teu servo. Usa ele nesta noite com poder, com autoridade, com sabedoria e com unção. Esta é a minha oração, que ele seja vaso do Senhor, boca do Senhor, para nos abençoar nesta noite, em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Prega a palavra. Je vous remercie tous d'être là. Quero agradecer a todos. Que le Seigneur Jésus vous bénisse pour votre présence ce soir. Que o Senhor Jesus possa abençoar a vida de cada nesta noite. Je dis merci au Seigneur qui nous aime et qui nous donne ce moment de nous retrouver ensemble. Quero agradecer ao nosso Deus que nos ama e que nos concedeu esta oportunidade de estarmos aqui juntos. Et je voudrais aussi remercier le pasteur Roberto Rodrigues da Silva. Eu gostaria de agradecer ao pastor Roberto, un homme de bien. Homem de Deus. Il a été chez nous à Manchester, en Angleterre. Ele esteve lá na nossa casa em Manchester, où il a laissé un très bon impact. E ele impactou muitas vidas na nossa igreja. Et l'église l'attend encore, t'attend encore, pasteur. Pastor, a igreja ainda está aí aguardando o Senhor. Pour ces si bons enseignements sur le discipulat. Nós precisamos aprender mais sobre o discipulado. Alléluia. Amém. Le corps du Christ, on se complète. No corpo de Cristo há uma grande complementaridade. Et ce sont les personnes qui sont humbles qui reçoivent plus du Seigneur. E são as pessoas humildes que recebem mais do Senhor. Alléluia. Amém. Vous avez un pasteur formidable. A igreja tem um pastor muito bom. Un homme de bien. Homem de Deus. Il a de très bonnes relations avec les gens.
Ele tem sido homem que sabe Ele- manter os relacionamentos com outros pastores, Il est respecté dans le corps pastoral. muito respeitado no corpo pastoral, Et surtout, il est aimé dans le corps pastoral. du Brésil. principalmente o pastor Roberto é muito amado no corpo pastoral aqui no Brasil. Alors, mes félicitations à vous. Então, meus parabéns a vocês, para vocês. Tout ce que je vous demande, c'est de bien garder cet homme dans la prière. O que eu posso pedir para a igreja é cuidar muito bem deste homem, orando por ele, Parce qu'il y a beaucoup de pasteurs, porque tem muitos pastores, mais trouver un bon pasteur, ce n'est pas facile. mas para você encontrar um homem de Deus igual a ele não é fácil. Lorsque Dieu vous en fait la grâce d'en avoir un, Tendo esta graça de termos um como ele, gardez-le. nós temos que cuidar Priez muito pour bem lui. dele, orar por ele, Soutenez-le. sustentando ele. Alléluia. Amém. Défendez-le. Defendendo o nosso pastor. Amen. Amém. On acclame très fort pour cet homme de Dieu. Aplaudimos fortissimamente para este homem de Deus. Alléluia. Obrigado. Merci Seigneur. Obrigado, Senhor. Bien. Je suis là ce soir pour que nous parlions du transfert de puissance. Eu estou aqui nesta noite para compartilharmos sobre a transferência do poder, do poder. La transmission de la puissance du A Saint-Esprit. transferência do poder do Espírito Santo. Alléluia. Amém. Pourquoi la puissance, répondons d'abord à une question, pourquoi la puissance est-elle si importante pour l'Église? Vamos responder a uma pergunta. A pergunta é: por que a transferência do poder é tão importante para a igreja? La première chose qu'il faut savoir est que la puissance est un besoin réel de l'Église. A primeira coisa que a igreja deve saber é que o poder de Deus é uma necessidade na igreja. Voilà pourquoi il arrive que certaines personnes, par manque d'information, É por isso acontece que certas pessoas, por falta de informações, même des serviteurs de Dieu, mesmo até servos de Deus, ils pensent que s'il part en Israël, là où Jésus avait marché, il aura plus de puissance. eles ficam aí pensando que viajando para Israel, conhecendo onde Jesus nasceu, onde Jesus cresceu, eles vão ter poder. Je voudrais te dire ceci. Eu quero te dizer o S'il seguinte: t'arrive d'aller en Israël, vas-y pour une visite touristique. tendo a oportunidade de viajar para Israel, eu quero que você entenda que vai ser muito mais uma viagem C'est bien turística. de visiter les endroits où notre Seigneur est É passé. muito bem passar onde o nosso mestre passou. Mais ne pense pas que tu auras la puissance parce que tu as été là-bas. Mas não pensa que você terá poder porque você teve a oportunidade de estar em Israel. En lisant la Bible, Lendo a Bíblia, ce n'est pas en allant là où Jésus était qu'on a la puissance. lendo a Bíblia você vai entender que não é indo onde Jesus estava, nasceu, cresceu que você vai ter o poder, Mais c'est en étant avec Jésus là où tu es. mas estando com Jesus onde você está. Il a dit, je suis avec vous tous les jours Ele diz que eu estou com você todos os dias jusqu'à la fin du monde. até a consumação do século. Lorsque tu n'as pas de puissance, Faltando poder, même si tu es un pasteur, mesmo se você é um pastor, tu n'es pas différent d'un professeur de religion. você não é diferente com um professor de religião. Toi qui es leader d'équipe, Você que é líder de célula, il ne faudra pas que tu sois comme un simple professeur de religion. não seja um simples professor de religião. Tu dois être un homme de Dieu, É necessário ser um homem de Deus, une personne remplie du uma Saint-Esprit pessoa cheia do Espírito et Santo de la puissance du e do Saint-Esprit. poder do Espírito Santo. Alléluia. Amém. Parce que quand le Saint-Esprit arrive dans la vie d'un homme, Porque quando o Espírito Santo chega na vida de um homem, c'est pour changer la vie des gens. é para transformar a vida da pessoa. Tu ne peux pas rester le même Sinon- après avoir croisé Christ. Não pode continuar sendo a mesma pessoa depois de você receber Cristo. Tu as rencontré l'évangile. Você já recebeu o Ta Evangelho, vie doit changer. a tua vida
deve mudar. Alléluia. Amém. Parce que selon la Bible, Porque segundo a Bíblia, l'évangile n'est pas un simple code moral. o evangelho não é código moral. Non, Não. c'est une puissance qui change des vies. É poder que tem mudado vidas. Romains 1, verset 16. Romanos 1:16. La Bible dit A Bíblia diz que l'évangile est une puissance. que o evangelho é poder. L'évangile n'est pas un simple code moral. O evangelho não é código moral. Alléluia. Amém. Et l'apôtre Paul nous dit E apóstolo Paulo disse dans 1 Corinthiens 4:20, na sua carta de 1 Coríntios 4:20, il dit que le royaume de Dieu ele diz que o reino de ne Deus consiste pas en paroles, não consiste em palavras, mais en puissance. mas em poder. Alléluia. Amém. Et si le Seigneur veut que nous soyons revêtus de sa puissance, Se o Senhor tem desejado que sejamos revestidos do seu poder, c'est parce qu'il sait é porque ele bem que sabe toutes les personnes qui viennent, il savait que toutes les personnes qui viendraient à l'église Ele bem sabia que todas as pessoas que viriam na igreja, viendraient pour les mêmes raisons qu'ils allaient auprès de lui. eles viriam para os mesmos motivos que os levavam até Jesus. On ne vient pas auprès de Jésus-Christ parce que on vient pour faire un loisir. Não se vem perto de Jesus porque nós queremos nos divertir. Toute personne arrive auprès de Jésus avec un besoin. Cada vez que homem chega até Jesus é porque ele tem alguma necessidade. Ces besoins peuvent être spirituels, As suas necessidades podem ser espirituais, morais, materiais, físicos, un besoin de santé, uma necessidade relacionada à saúde, un projet sur lequel on a besoin d'une bénédiction de projeto Dieu. que nós precisamos da bênção de Deus. Peu importe, l'homme vient auprès de Dieu pour trouver du secours dans ce que lui-même ne peut pas faire. Tudo isso é para você explicar que o homem, quando ele chega a Jesus, é para ter o socorro naquilo que ele não consegue fazer. Parce que le miracle, Porque o milagre c'est ce que tu ne peux pas faire. é o que você não consegue fazer. Si je peux soulever cet ordinateur, Se eu posso levantar esse iPad, je ne peux pas me dire que je dois d'abord m'enfermer 3 jours en jeûne eu não pour soulever ça. Não é necessário ficar trancado no quarto jejuando para conseguir fazer isso. Je n'ai pas besoin de prier pour soulever cet ordinateur. Eu não preciso fazer tantas orações para levantar o meu iPad. Je n'ai pas besoin d'un miracle. Eu não preciso de milagre. Dieu m'a déjà donné la O force. Senhor já me concedeu a força. Je soulève cet ordinateur sans Eu prier. consigo levantar o meu iPad sem fazer oração. Dès l'instant où tu commences à prier, De repente, quando você está aí à orando, demander quelque chose, pedir alguma coisa, tu cherches un miracle. você está procurando e precisando de milagre. Voyons maintenant ce qui concerne la transmission de puissance. Agora vamos aprendendo o que é a transferência de poder. Je voudrais d'abord dire ceci, Eu quero dizer o seguinte, que la transmission de la puissance du Saint-Esprit a transferência do poder do Espírito Santo est un acte souverain de Dieu. é ato soberano de Deus. Que tu le reçoives dans la prière seul, Onde você vai estar aí recebendo na oração, quando você está só. comme le premier disciple. Como os primeiros discípulos, Ils s'étaient enfermés dans la chambre haute. eles estavam trancados no quarto, Ils ont prié orando, et ils ont reçu la puissance e du eles haviam Saint-Esprit à la recebido Pentecôte. o poder do Espírito Santo. Le jour de la Pentecôte. No dia da descida do Espírito. Tu peux le faire. Tu podes Tu peux fazer. t'enfermer. Tu podes ficar Tu peux trancado, chercher la face de Dieu. buscando a face de Deus. Dieu te répondra. Ele vai te Il responder. te bénira. Ele vai te Il te abençoar. donnera la puissance E du ele vai te Saint-Esprit. conceder o poder do Espírito Santo. La prière, A oração, le jeûne. jejum. Parce que la puissance du Porque Saint-Esprit o poder do Espírito Santo vient dans la vie d'une personne qui a soif de cela. vem na vida de quem está desejando isso. Si tu es satisfait, Se você é homem De ce que tu satisfeito es, da tua vida, ce message ne te concerne pas. a minha palavra não tem nada a ver com você.
Mais si tu as soif, Mas se você ainda tem tu veux desejo, avoir plus. você quer receber mais, C'est comme ça que la puissance du Saint-Esprit é vient. assim que você vai receber o poder do Espírito Santo. Parce que le Saint-Esprit lui-même, Porque o Espírito Santo, ele mesmo, lorsque tu crois en Jésus, quando você acredita em Jesus, le Saint-Esprit vient dans ta vie, o Espírito Santo vem na sua vida mais pas sa puissance. e ele vai derramar o seu poder. Voilà pourquoi je vous disais l'autre E jour por isso, no Tadeu estava que dizendo quand Christ est que ressuscité, quando Cristo ressuscitou, il a d'abord soufflé sur primeiro les ele assoprou les sobre os discípulos. discípulos, Il a dit recevez le Saint-Esprit. dizendo: recebei o Espírito Santo. Après, il leur a promis Depois ele prometeu la puissance du o Saint-Esprit. poder do Espírito Santo. Il a séparé les deux. E Jesus, ele separou as duas coisas. Mais beaucoup de chrétiens et de serviteurs de Mas Dieu muitos cristãos, servos de Deus, ne restent qu'au niveau de recevoir le Saint-Esprit. só se conformam em receber o Espírito Santo. Ils ont reçu le Saint-Esprit, Já receberam o Espírito Santo, ils ont la vie, eles têm a vida, mais ils ne peuvent pas être efficaces dans les services. mas eles não podem ser poderosos no serviço. Parce que la puissance du Porque o Saint-Esprit poder do Espírito Santo, ou l'onction, ou a unção, c'est pour les services. é para o serviço. Or, tu ne peux pas faire un autre service que Jésus n'a pas fait. Portanto, você nunca pode fazer serviço diferente com aquilo que Jesus fez. Tu dois servir comme Jésus a É servi. necessário você servir como Jesus Cristo servia. Il nous a montré un exemple. Ele nos deu exemplo. La Bible dit, A Bíblia diz il allait de ville en que ville, ele ia de cidades em cidades, de lieu en lieu, lugares em lugares, faisant du bien aux hommes, fazendo maravilhas na vida das pessoas, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. curando aqueles que estavam presos. Et Jésus l'a dit clairement E Jesus diz claramente que si l'Esprit du Seigneur est sur que lui, se o Espírito Santo está sobre ele, il l'a oint e ele foi ungido pour proclamer la bonne nouvelle, para proclamar a boa nova, pour guérir ceux qui ont le cœur para brisé, curar aqueles que estão com corações quebrantados, pour proclamer la délivrance des e para captifs, proclamar a libertação dos cativos pour rendre libres les opprimés, e dar a liberdade aos pour oprimidos ouvrir les yeux des aveugles, e fazer a restauração de vista pour para os cegos proclamer une année de grâce du Seigneur. e apregoar um ano aceitável do Senhor. Il explique Jesus explica pourquoi l'onction est sur lui. o motivo da unção que ele havia Je recebido. voudrais te dire Eu quero lhe que dizer toi aussi, que você tu as também, besoin de l'onction você precisa da unção pour faire la même chose. para fazer a mesma coisa, Parce que guérir les malades, que curar os enfermos, chasser les démons, expulsar demônios, ce n'est pas le travail qui a été donné au pasteur. não é um trabalho que foi dado para os pastores Faire des miracles, realizar milagres, Guérir de malades. curar os enfermos. ce n'est pas la responsabilité des hommes de Dieu. Não é apenas a responsabilidade dos homens de Deus, C'est la responsabilité des hommes de foi. é a responsabilidade de homens e mulheres de fé. Jésus l'a dit clairement. Jesus diz claramente: Il dit, voici les miracles qui accompagneront des pasteurs. será que Jesus falou que eis aqui os milagres que vão acompanhando os pastores? Non. Não. Mais voici des miracles, Jesus diz que Que eis os milagres acompanharão que vão ceux acompanhando qui auront cru. aqueles que nele acreditaram. Si tu crois, E se você crê, alors cette affaire est pour toi. então este negócio é para você. La foi. A fé. Alléluia. Amém. Alors, regardez maintenant les fondements bibliques de la transmission d'onction. Agora vamos ver as bases bíblicas da unção. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. A fé vem pelo ouvir. Je ne peux pas commencer la prière avec vous Eu não posso dar início ao serviço aqui com vocês si vous n'avez pas compris le fondement biblique de cette affaire. se a igreja não entender as bases bíblicas desse negócio. C'est à partir de là que vous allez croire. E depois vocês vão ter fé, Quand vous croyez, vous allez demander. vocês vão Et pedir. quand vous allez E demander, quando vocês for pedindo, vous allez recevoir. vocês vão receber. Alléluia. Amém. Prenons Romains chapitre 1er, le verset 11e. Romanos capítulo 1, verso 11. On peut nous lire Romains 1, 11. Romanos 1, 11.
La Bible dit, A Bíblia diz, car je désire vous voir porque desejo muito ver-vos pour vous communiquer quelques dons spirituels para vos comunicar algum dom espiritual, afin que vous soyez affermis. a fim de que sejais fortalecidos. Alléluia. Nous avons ici l'apôtre Paul Aqui o apóstolo Paulo, qui écrit à l'église de Rome. aqui ele escreveu uma carta e enviou para a igreja da Roma. L'apôtre leur dit clairement Ele está aqui dizendo claramente que je désire vous voir que eu desejo vos ver pour vous communiquer, para vos comunicar, pour vous transmettre para transferir quelques dons spirituels. alguns dons espirituais. C'est pour dire É para dizer que selon la Bible, que, conforme a les Bíblia, dons spirituels sont transmissibles. os dons espirituais são transferidos. Toutes les richesses du ciel dont nous avons besoin Todas as riquezas do céu que nós precisamos ont déjà été envoyées ici sur la terre já estão aqui na terra, depuis la Pentecôte. desde o dia da descida do Espírito, C'est-à-dire Quer dizer, dans l'église. na igreja. L'église a tout reçu. A igreja já recebeu tudo, Mais beaucoup de personnes restent dans l'ignorance et dans l'incrédulité. mas muitas pessoas são detidas na ignorância e na incredulidade. Non, Não, Dieu n'a pas cessé de faire des miracles. o nosso Deus não parou de fazer milagres. C'est toi qui as cessé de croire. É você que parou de crer. C'est toi qui as cessé de croire. É você que não está acreditando mais. Remarquez ce qui s'est passé Olha o que aconteceu avec Ésaü et Jacob. com Esaú e Jacó. Si Ésaü cherchait à tuer son frère Jacob, Se ele estava procurando matar o seu irmão Jacó, ce n'était pas à cause de l'argent. não foi por causa do dinheiro. Tous les deux étaient des enfants d'un homme très très riche qui s'appelait Isaac. Os dois eram filhos de um homem que era muitíssimo rico, que chamava-se Isaac. Mais pourquoi il cherchait à tuer son Mas frère? por que ele queria matar o irmão dele? À cause d'une bénédiction. Por causa de uma bênção. Son père avait béni Jacob. O pai, ele havia abençoado Jacó. C'est-à-dire c'est à travers Jacob Quer dizer que foi por intermédio de Jacó que Jésus devait naître. que Jesus deveria nascer. Il était jaloux de cette bénédiction spirituelle. Ele estava, ficou muito irritado por causa da bênção. Ésaü a beaucoup pleuré Esaú, ele chorou bastante, parce qu'il savait porque ele bem que sabia le fait que son père ait béni Jacob, que já que o pai já tinha liberado a bênção Ça na será vida de comme Jacó, ça. isso vai acontecer. ça sera comme ça. Vai acontecer. Tu dois croire Você deve en la acreditar bénédiction de ton père na spirituel. bênção do teu pai espiritual. Tu as ton pasteur dans l'église. Você tem o seu pastor aqui na Lorsqu'il igreja. te donne une parole, Quando ele libera uma palavra, crois en cette parole. crê nesta palavra. Prie en fonction de cette parole. Ore em relação a esta palavra. Tu verras la gloire de Dieu. Tu vai ver a glória de Deus. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui Muitos cristãos hoje vivent comme des profanes. vivem como as pessoas do mundo. Ils ne croient plus en rien. Eles não acreditam em nada. Tout ce qu'on peut leur dire, Tudo que a gente pode estar aqui ils falando, prennent ça à la légère. ele leva isso em brincadeira. À partir A d'aujourd'hui, partir de hoje, change. muda. Dieu n'a pas fini de bénir les gens. Deus, ele nunca parou de abençoar as pessoas. Dieu n'a pas cessé d'utiliser des pères. Deus nunca cessou de usar os nossos pais na fé. Vous avez des pères dans la foi. Vocês têm pais na fé. Écoutez-les. Ouve ele. Ayez la foi. Tem fé. Parce que Dieu Porque Deus, n'utilise que des hommes pour bénir des hommes. ele só usa homens para abençoar homens. Une vache ne viendra jamais te bénir. Uma vaca nunca vai chegar aí e te abençoar. Il y aura toujours un homme Você sempre vai precisar sur de um ton homem. chemin. Sempre vai aparecer um homem na tua trajetória. Les anges existent. Os anjos existem, Et sim. quand l'ange vient dans ta vie, E quando um anjo chega na sua vida, il vient à travers même quelqu'un que tu connais. ele vem através de alguém conhecido. Soyez spirituel.
Nós temos que ser La espiritual. transmission d'onction est biblique. A transferência do poder é bíblico. Un jour, Dieu dit à Moïse Dia Deus vai dizer a Moisés: que je prendrai l'onction qui est sur toi. eu vou tomar a unção que está sobre você Je les mettrai sur les 70 anciens qui eu- travaillent avec e toi. eu vou repartir em cima dos 70 anciãos que estão ao seu lado. C'est Dieu qui parle. É Deus que estava falando. C'est pourquoi je vous disais É por isso que eu estava que le dizendo transfert d'onction que a transferência do poder est un acte souverain de Dieu. é ato soberano de Deus. C'est Dieu qui prend É Deus que tira ce qui est sur un homme o que está na vida de um homem pour le mettre sur un autre homme. para colocar na vida de um outro homem. Vous pouvez noter la référence, Nombre 1, Pode de 16 escrever à 17. número 1, 16 a 17. Si on peut l'afficher, Se os irmãos podem nos ajudar. Nombre 11, Números 16 à 17. 16 a 17. Dieu le dit clairement à Moïse. Deus diz claramente a Moisés: Je vais prendre l'esprit qui est sur toi. eu vou pegar o espírito que está em você Je vais le mettre sur 70 anciens qui e eu vou t'entourent. transmitir na vida dos anciãos que trabalham ao seu lado. Pourquoi Dieu n'a pas fait autre chose? Por que Deus não fez outra coisa? C'est parce qu'il aime ceci. É porque Ele ama uma coisa. Lorsque tu travailles à côté d'un homme de Dieu, Trabalhando ao lado de um homem de Deus, tu dois avoir la même onction, la même vision que lui. você deve compartilhar a mesma visão, a mesma missão com ele. Sinon, il y aura une division. Senão, vai haver uma divisão. Quelqu'un m'entend? Será que alguém entendeu? Alléluia. Prenez maintenant Deutéronome 34, 9. Agora vamos no Deuteronômio 34, 9. Deutéronome 34, 9. Deuteronômio 34, 9. La Bible dit, A Bíblia diz: Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse. Ora Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria. La Bible nous donne la raison pour laquelle Josué était rempli d'esprit de sagesse. A Bíblia nos informa o motivo, a razão pelo qual Josué ficou cheio do espírito de sabedoria. Car Moïse avait posé ses mains sur lui. Porquanto Moisés lhe tinha imposto as mãos. C'est clair pour quelqu'un? Será que os irmãos entenderam? Quand la Bible le dit, Quando a Bíblia está dizendo isso, la Bible nous fait comprendre a donc Bíblia nos faz que entender avant l'imposition des mains, que antes da imposição das mãos, Josué n'était pas connu pour un homme sage. Josué não era conhecido como um homem sábio. C'était une personne qui s'occupait du service auprès de Moïse. Era uma pessoa que trabalhava ao lado de Moisés, Il obéissait aux ordres. obedecendo nas ordens. Les gens le connaissaient. As pessoas o conheciam. Ils savaient que Josué n'avait pas la sagesse. Eles sabiam que Josué não tinha Il sabedoria. avait la force. Ele tinha força. C'était un chef militaire redoutable. Ele era um líder, um chefe militar. Mais il n'avait pas la sagesse. Mas ele não tinha sabedoria. Mais quand Moïse devait mourir, Mas quando chegou a hora de Moisés c'est morrer, cet homme sans sagesse que Dieu choisit. foi aquele homem que faltava sabedoria que foi C'est escolhida por Dieu Deus. qui a dit à Moïse, Deus vai dizer a Moisés: voici ton remplaçant. está aqui ele que vai ficar no seu lugar. Un homme sans sagesse. Homem sem sabedoria. Moïse a juste posé les mains sur lui. Moisés apenas impôs as mãos sobre Tout a ele. changé dans la vie de Tudo Josué. mudou na vida de Josué. Tout a changé. Tudo mudou. Regardez des gens que Jésus avait appelés. Olha as pessoas que foram chamadas por Jesus. Je crois que si Jésus t'ait passé la liste des gens qu'il a choisis, Eu acho que se Jesus, se ele te passar hoje a lista das pessoas que foram tu allais escolhidas, dire non, mais pas cela. você diria: não, essas não. Tous les 12 apôtres que Jésus avait choisis, c'étaient des hommes incompétents. Os 12 apóstolos, os 12 discípulos que foram escolhidos por Jesus eram homens incompetentes. Tous des incompétents. Todos Ils savaient ni lire ni écrire. não sabiam nem ler nem escrever. Donc ils ne peuvent même pas lire la Bible. Então, eles nem conseguiam ler a Bíblia.
Ils n'avaient pas étudié. nunca foram para a escola. C'est un grand handicap. É problema muito sério. Regarde même leur comportement. Olha até o comportamento deles. Tu regardes Judas, Olha ainda Judas, un voleur. ladrão. Thomas avec ses doutes. Tomé, Pierre avec ses questions à tout moment. Pedro ficava aí questionando qualquer momento. Jean et Jacques qui voulaient toujours être les premiers. João e Tiago, eles queriam ser os primeiros. Donc il n'y avait rien de bon. Então não tinha nada de bom. Mais c'est ce que Jésus aime faire. Mas é o que Jesus ama fazer. Ele gosta de fazer. Il te prend du néant. Ele vai te pegar você que não é nada. Il te forme. Ele vai te formar. Il te transforme. Ele vai te transformar. Il t'équipe. Ele vai te revestir. Il te présente devant E le ele monde. vai te apresentar no mundo. Ne crains rien. Não teme nada. Ton destin peut changer radicalement ce soir. O teu destino pode mudar nesta noite. Ne regarde pas ton diplôme. Não olhe aí o teu diploma. Ne regarde pas ton âge. Não olhe a tua idade. Ne regarde pas ton passé. Não olhe o teu passado. Lève les yeux vers la croix. Enxerga os olhos e olha para a cruz. Il y a quelqu'un qui a payé le prix pour toi. Você vai ver alguém aí na cruz que pagou preço para Le você. sang de Jésus qui a coulé. O sangue de Jesus que foi derramado C'est le prix total qui a été payé. é o preço total que foi pago. C'est par le sang de É Jésus pelo sangue de Jesus que tu peux te présenter devant le trône que de la você grâce. pode se apresentar diante do trono da graça. Et tu peux dire E você pode avec dizer beaucoup de fierté com muito orgulho que je suis que enfant eu de Dieu. sou filho de Deus. Et lorsque tu sais que tu es enfant de Dieu, E sabendo que você é filho de Deus, tu dois savoir deve saber que toutes les promesses que todas as promessas sont oui et amen são dans ta vie. sim e amém na sua vida. Tu dois les croire. Deves acreditar nisso. Si les autres ont bénéficié de ces grâces, Se haviam beneficiado desta graça, toi aussi tu peux en bénéficier. você também pode beneficiar. Je suis heureux de te dire une Eu chose. quero lhe dizer uma coisa. Il n'y a pas de date de péremption sur les dons spirituels. Não tem data de vencimento com relação aos dons espirituais. Les dons spirituels Os dons espirituais sont là. ainda estão lá. Que l'église sera sur la terre. Enquanto a igreja permanecer cá na Les terra, dons spirituels seront efficaces. os dons espirituais serão poderosos. La puissance de Dieu O poder de Deus ne diminue pas. nunca foi diminuído. Dieu est le même. Deus, ele é o mesmo. Hier, Ontem, aujourd'hui hoje et e éternellement. para sempre. Dans 1 Timothée 4,14, Na 1 Timóteo 4,14, Paul dit ceci à Paulo Timothée. disse o seguinte ao Timóteo. 1 Timothée 4,14. 1 Timóteo 4,14. Ne néglige pas le don qui est en toi Não negligencies o dom que há em ti, et qui t'a été donné par o prophétie qual te foi dado por profecia, avec l'imposition des mains de com, l'assemblée des enfants. com a imposição das mãos do presbítero. Prenez aussi 2 Timothée 1,6. Vamos agora na 2 Timóteo 2,6. 1,6. 2 Timothée 1,6. 2 Timóteo 1,6. C'est pourquoi É por isso je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Por esta razão, te lembro que despertes o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Alléluia. Aleluia. Puisque tu as vu dans la Bible Porque nós vimos na que les Bíblia dons spirituels sont transmissibles, que os dons espirituais podem ser transferidos. Haviam beneficiado desta graça. toi aussi tu peux en bénéficier. Você também pode beneficiar. Je suis heureux de te dire une Eu chose. quero lhe dizer uma coisa. Il n'y a pas de date de péremption sur les dons spirituels. Não tem data de vencimento com relação aos dons espirituais. Les dons spirituels Os dons espirituais sont là. ainda estão lá. Que l'église sera sur la terre. Enquanto a igreja permanecer cá na Les terra, dons spirituels seront efficaces. os dons espirituais serão poderosos. La puissance de Dieu O poder de Deus ne diminue pas. nunca foi diminuído. Dieu est le même. Deus, ele é o mesmo. Hier, Ontem, aujourd'hui hoje et e éternellement. para sempre.
1 Timothée 4,14, Na 1 Timóteo 4,14, Paulo dit ceci à Paulo Timothée. diz o seguinte ao Timóteo. 1 Timothée 4,14. 1 Timóteo 4,14. Ne néglige pas le don qui est en toi Não negligencies o dom que há em ti, et qui t'a été donné par o prophétie, qual te foi dado por profecia, avec l'imposition des mains de com, l'assemblée des enfants. com a imposição das mãos do presbítero. Prenez aussi 2 Timothée 1,6. Vamos agora na 2 Timóteo 2,6. 1,6. 2 Timothée 1,6. 2 Timóteo 1,6. C'est pourquoi É por isso je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Por esta razão, te lembro que despertes o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Alléluia. Aleluia. Puisque tu as vu dans la Bible Porque nós vimos na que les Bíblia dons spirituels sont transmissibles, que os dons espirituais podem ser je transferidos. voudrais te dire que ce soir, Eu quero lhe dizer que nesta noite il te sera fait selon ta foi. vai acontecer conforme a tua fé. Si tu crois E se você crê que tu veux, e que você quer, tu recevras. nesta noite você vai Au nom receber. de Jesus Em Christ. nome de Jesus Cristo. Nous avons vu Nós vimos que les apôtres de que Jésus os apóstolos de Jesus, n'avaient pas de l'argent. eles não tinham dinheiro. Ce n'étaient pas des universitaires. Eles não eram C'était universitários. des gens inutiles. Eram homens unidos. Mais regardez Mas olha, comment, lorsque la puissance du quando Saint-Esprit est desceu arrivée, sobre eles o poder do Espírito le Santo, jour de la no Pentecôte, dia da Pentecostes, leur vie a totalement a changé. vida deles foram mudados. Ils sont devenus des hommes importants. Eles se tornaram homens importantes. Ils sont devenus des hommes puissants. Se tornaram homens poderosos. Ce sont ces personnes-là São aquelas qui pessoas ont posé des problèmes que eles aux Juifs são eles que Alors que perturbaram os judeus. alors qu'ils n'avaient même pas étudié. Portanto, eles não tinham nenhuma, Leur vie a changé. nem tinha indo para a escola. Dieu les a bénis. Deus os abençoou. Les malades guérissaient. Os Les démons as fuyaient. pessoas com enfermidade ficavam curadas. Os Ils étaient demônios vainqueurs fugiam. Eles eram vencedores dans tout ce qu'ils faisaient. em tudo que eles faziam. Parce que la puissance était Porque venue o de Dieu. poder estava na vida deles. La puissance de Dieu, O poder de Deus, lorsqu'elle arrive dans ta quando vie, ele chega na sua vida, la première personne qu'elle change, a primeira pessoa que o poder de Deus transforma c'est toi-même. é você que está Ta vie va recebendo. changer. A tua vida vai mudar. Ton mariage va bien fonctionner. O teu casamento, tudo vai dar certo. Tous les démons qui tourmentaient ton foyer vont prendre fuite. Todos os demônios que perturbavam a tua casa vão sair. La puissance détruit les maladies. O poder de Deus, ele tem destruído as enfermidades. La puissance te change. O poder, ele muda você. Tu changes comme un chrétien. Você vai mudar como um cristão. Tu deviens un homme valable. E você vai se tornar uma pessoa Ta útil. façon de parler va O changer. teu jeito de falar vai mudar. Tu n'auras plus de gros mots dans la bouche. Você nunca vai ter palavras poderosas, palavras fortes na boca. Tu vas parler comme un chrétien. Você vai falar como cristão. Tu vas t'habiller comme un chrétien. Você vai vestir como um cristão. Tout ce que tu vas faire, tu le feras comme un enfant de Dieu. Tudo que você vai fazer como um filho de Deus. Parce que le péché, tu auras le péché en horreur. Porque o pecado, você vai odiar o pecado. La puissance du O Saint-Esprit poder do Espírito Santo ne cohabite pas avec le mal. não convive com o pecado. Si tu as des péchés sur toi, Se você ainda tem alguns j'ai pecados em une bonne você, nouvelle pour toi. eu trouxe uma boa notícia para você. Jésus-Christ est ici Jesus Cristo está aqui et il est venu pour te e ele pardonner. veio para te perdoar. Il est là pour te Ele pardonner. está aqui para te perdoar. Reconnais tes péchés. Reconhece seus pecados. Confesse-les. Confessa os seus Il va pecados. te pardonner ce Ele soir. vai te perdoar nesta noite. Alléluia. Alléluia. Je voudrais demander une chose. Eu vou pedir uma coisa. Parce que nous sommes déjà au moment de la prière. Porque agora já vamos entrar na oração. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a été blessé par quelqu'un d'autre et qui n'a pas encore pardonné?
Será que tem alguém aqui ferido no coração porque foi machucado? Aqui tem alguém ferido porque foi machucado? Parce que ce que nous allons faire, O que vamos fazer, il ne faut pas qu'il y ait un obstacle nós não queremos que haja obstáculos qui peut empêcher la puissance du que Saint-Esprit pode de venir dans ta vie. impedir a manifestação do poder do Espírito Santo na tua vida. Je répète, Eu vou on repetir. t'a fait du mal. Alguém machucou você. Je sais combien ça Eu blesse. sei que isso dói. Je sais combien ça fait mal. Sei que dói. Si tu n'as pas encore pardonné, Mas se você ainda não liberou perdão, souviens-toi de la parole du Seigneur. lembra-te da palavra do Senhor. Il a dit que si tu ne pardonnes pas, Ele deixou bem claro que se você não aprender a liberar o ton perdão, Père ne va pas non plus te você pardonner. também nunca vai receber o perdão do Pai. Donc il y aura une séparation entre toi et Dieu. Então vai haver uma separação entre você e Deus. Alors je ne te demande pas de me raconter ton histoire. Eu não quero te pedir, eu não quero que você venha aqui me contar a história. Je veux seulement que tu poses un acte de foi ce Eu soir. quero que você toma uma atitude de fé nesta noite. Lève-toi seulement là où tu es. Levanta-te só onde você está. Levanta-te. Si tu n'as pas encore pardonné, Se você ainda não liberou si perdão, tu as toujours mal, se você ainda está com aquelas Se tu feridas no sofre, coração, se ainda você está à sofrendo cause de ce qu'on t'a fait, por causa daquilo que fizeram com você, pose un acte de foi devant le Seigneur. toma uma atitude de fé diante do Senhor. Même si tu ne te sens pas capable de pardonner, Mesmo se você não está conseguindo perdoar, lève-toi seulement. pode ficar de pé. Le Saint-Esprit va t'aider. O Espírito Santo vai te ajudar. Merci. Merci beaucoup. Obrigado. Ne garde pas la haine. Não guarda aí, não alimenta o rancor no seu coração. Ne garde pas l'esprit de vengeance. Não alimenta o espírito de vingança. Jésus a dit, Dieu a dit, Deus disse: à moi la vengeance, a mim a vingança à moi la e rétribution. a retribuição. Ne vous vengez pas vous-même. Não procura se vingar. Pardonne ce soir. Libera o perdão nesta S'il noite. te plaît, lève-toi. Por favor, fica de pé. S'il te plaît. Por favor. C'est la clé de ta bénédiction. É a chave da tua bênção. Ne continue pas à souffrir pour la faute de quelqu'un d'autre. Não continua aí sofrendo no seu interior por causa da falha de uma outra pessoa. Maintenant, lève tes mains Agora, pode levantar as duas mãos et répète ce que je vais dire. e você vai estar repetindo a minha oração que eu vou falar. Seigneur Jésus, Senhor Jesus, je viens auprès de toi. eis-me aqui diante de ti. Répète s'il te plaît. Repita esta oração. Je viens auprès de toi. Eis-me aqui diante de ti. Je suis blessé. Eu estou com meu coração cheio de feridas. Mon cœur souffre. O meu coração está sofrendo. Pardonne-moi, Seigneur, Perdoa-me, Senhor, car j'ai gardé la colère. porque eu guardei, alimentei a ira no meu coração. J'ai nourri la vengeance. Alimentei a vingança. Je te supplie, mon Dieu, Te suplico, meu Deus. délivre-moi de cette haine. Liberta-me, Senhor Deus Pai, do ódio. Délivre-moi de la colère. Liberta-me da ira. Je veux ta paix. Eu quero a sua paz. Je veux ta joie. Quero a tua alegria. Libère-moi ce soir. Liberta-me nesta noite. Je pardonne maintenant. Agora eu estou perdoando. Je prends ma décision. Tomo a minha decisão. Au nom de Jésus, Em nome de Jesus. je pardonne de tout mon cœur. Eu estou perdoando, Senhor, com todo o meu coração. Je pardonne de tout mon cœur. Estou perdoando com todo o meu coração. Je pardonne de tout mon cœur. Estou perdoando com todo o meu coração. Je suis libre maintenant. Estou livre agora. Au nom de Jésus, Em nome de Jesus. j'ai la paix. Eu tenho a paz. J'ai la paix. Tenho a paz. J'ai la paix. Tenho a paz. J'ai la joie. Tenho a alegria. J'ai la joie du Saint-Esprit. Tenho a alegria do Espírito Santo. J'ai la joie du Tenho a Saint-Esprit. alegria do Espírito Santo. Je suis libre. Sou livre. Je suis libre. Eu sou livre. Au nom de Em Jésus. nome de Jesus.
Je demande maintenant à toute personne qui veut confesser un péché. Eu quero pedir, se você está aqui, você quer confessar algum pecado, Qui veut abandonner un péché. você quer abandonar algum pecado, Lève-toi aussi, tu vas dire une prière avec moi. levanta-te onde você está, você vai orar junto comigo. Nous allons prier. Queremos orar. Seigneur Jésus, Senhor Jesus, je viens auprès de toi. eis-me aqui diante de ti. Je renonce à mon péché. Eu estou renunciando aos meus pecados, Parce que tu es mort à la croix. porque pour moi. morreste na cruz por mim. Tu as payé de ton sang Pagou do teu sangue pour que j'aie la vie. para que eu tenha vida. Merci Seigneur. Obrigado, Senhor, Car aujourd'hui, porque hoje je suis libre de ces eu péchés. sou livre desse pecado. Je suis délivré Eu sou liberto par la puissance de ton sang. pelo poder do teu sangue. Merci Seigneur. Obrigado, Senhor, Car tu me réconcilies avec le Père. porque eu estou me reconciliando com o Pai. L'ennemi n'aura plus de place dans ma vie. O inimigo nunca vai ter espaço na minha vida. Je suis lavé Eu estou par purificado le sang de Jésus. pelo sangue de Jesus. Merci Seigneur. Obrigado, Senhor. Alléluia. Aleluia.